Continuando a segunda parte do algoritmo, eu decidi o seguinte. O que eu notei? Eu notei que esses três números, a escrita deles, vou copiar aqui só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que o número seja esse. Então, vocês observem o seguinte, que esse número vai ser o 321 bilhões. Aí, de novo, 321 só que agora milhões, e de novo 321 mil e 321. Então, o que eu notei? Eu notei que de 3 em 3, né, a escrita ela vai se repetindo. Então, se eu fizer uma rotina que resolve um grupinho de 3, basta eu aplicar a mesma ideia para os próximos 3, depois para os próximos 3, depois para os próximos 3. E aí eu só preciso descobrir se eu estou analisando a casa dos bilhões, dos milhões, do mil, né, ou da unidade. Então, é esse algoritmo que vai ser desenvolvido, baseado nessa ideia, e aqui eu estou explicando o porquê da ideia. Outra coisa que eu dei uma consulta na internet, procurei número por extenso, né? E eu vi aqui como escrever um número por extenso. Eu entrei nesse site e aqui tem uma regrinha, né, de como a gente deve escrever os números. Eu achei bem interessante. Então, por exemplo, aqui ó, não se usa vírgula na escrita de números por extenso. Então, no caso desse número, eu devo escrever assim, ó, 100.254 e não 100.000,254. Então, eu vou adotar também essa regra. E aqui no meu exemplo, eu acabei adotando a vírgula aqui, tá vendo? Para separar os grupos de números. Então, já que eu vi aqui que existe uma regra que não se deve usar vírgula, então não vou usar para o nosso exemplo. Outra regrinha, não se usa e entre milhares e centenas. Bom, aqui eu já acabei, acho que não usando mesmo. 300, aqui ó, né, divisão aqui, não existe e entre esses casos, entre os bilhões, para começar milhões, entre o milhões e o mil, então aqui ele diz que não existe um e aqui. Então, ótimo, a gente acabou fazendo isso naturalmente. Vamos ver aqui. Outra regra, aqui é um outro exemplo, não se usa-se e para separar as classes de números muito grandes. Então, nesse caso aqui, 2 bilhões, aí eu não tenho e 845, eu tenho apenas um espaço. Então é isso, essas são as regras básicas que o meu algoritmo vai seguir. Apesar desse site não ser um site para soluções de algoritmo, ele escreve apenas as regras de como devemos escrever números, né, usando, acredito, a língua portuguesa. Então, nessa aula, era só isso que eu queria mostrar para vocês, que eu vou seguir montar um algoritmo para resolver grupos de 3 em 3 números, que pela minha análise vai ser mais fácil, porque eu resolvendo um, fazendo um algoritmo para resolver os 3 primeiros, eu consigo resolver qualquer outro grupo de 3. Outra informação importante a respeito dessas aulas desse programa, né, que vai ser feito,
é que esse é um algoritmo, eu considero de nível avançado. Então, caso vocês, né, queiram tentar fazer apenas com a explicação que eu estou dando nas aulas iniciais, tenham em mente isso, que isso aqui realmente não é muito simples de fazer. Na verdade, é o contrário. Assim, ó, ele é simples de fazer, só que ele é muito trabalhoso e vai exigir um pouquinho de conhecimento do que a linguagem nos oferece para a gente poder pegar pedaços de um número para poder analisar em que posição ele está. Então é isso. A partir da próxima aula, eu acho que a gente já começa com o desenvolvimento do programa, já que está estabelecida aqui as regras que a gente vai seguir e o objetivo que a gente quer alcançar. Até a próxima.